A linguagem do Espírito Santo. Como texto base, vamos abrir em João, capítulo 14. João, capítulo 14, versículo 26 e 27. João 14, 26 e 27. João 14, 26 e 27, que diz: contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Jesus está falando aos discípulos. Contudo, o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará que se lembrem de tudo que eu disse. Deixo com vocês a minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Amém? A linguagem do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo quer nos ajudar em todas as coisas, em todas as áreas da nossa vida. Você concorda com isso? O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso amigo. Ele está conosco o tempo todo. E o que fazemos quando precisamos de alguma resposta ou de alguma orientação? Qual é o nosso primeiro pensamento quando isso vem a nós? Com uma riqueza de informação, literalmente na ponta dos dedos, a nossa alma vai diretamente a um campo de pesquisa na internet chamado Google. E pesquisa algumas coisas que para a alma vai fazer sentido. E muitas vezes nós vamos nesse campo e pesquisamos algo como, por exemplo, dicas para uma vida mais saudável. Como posso administrar melhor o meu tempo? Qual é esse sintoma que eu estou sentindo em tal lugar? Como posso aconselhar o meu filho adolescente? Como posso superar o meu problema crônico de sono? Então, isso são alguns exemplos que às vezes nós nos pegamos indo para o Google e fazendo. Como emagrecer em um mês para caber no vestido de... Queridos, porque por melhor que o Google seja em fornecer resultados, por melhor que esse campo seja muito bom em trazer resultados para a alma, para uma autoajuda, para um autoaperfeiçoamento, ele realmente pode dar as respostas que nós precisamos para a vida? Sim ou não? Não. Então, por mais que ele seja o meio de comunicação, o veículo da internet, que seja mais usado para pesquisas no mundo, ainda assim ele não pode trazer uma informação verdadeira a mim e a você. Amém? Escute isso. Toda procura que você vai ter no mundo, toda busca que você tiver no mundo, os resultados serão sempre os mesmos. Como, por exemplo, nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Porque o mundo não tem resposta para aquilo que nós somos. Nenhum resultado foi encontrado para a sua pesquisa. Resultados conflitantes e confusos, não consegui identificar, porque a alma ela vai contra o espírito. Amém? Outro resultado, você procura mais planos de autoajuda, autoaperfeiçoamento do que você tem capacidade? Então isso talvez seriam respostas que esse campo de pesquisa daria para a nossa alma. Mas graças a Deus, que o Google, o mundo, ele vai falhar. Ele não tem todas as respostas que precisamos. Mas eu tenho boas notícias para nós essa noite. O nosso Senhor Jesus, no cenáculo, nesse lugar alto, onde Ele estava em João 14, nesse lugar alto, Jesus, Ele fala de um conselheiro, de um ajudador, que podemos confiar e nos ensinar em todas as nossas áreas da nossa vida. Amém? Glórias a Deus. E esse consolador, esse ajudador, ele tem uma linguagem para falar conosco. Ele tem uma linguagem que fala conosco. Em todas as áreas que nós precisamos uma resposta, seja paternidade, carreira, criação de filhos, onde quer que estejamos buscando a nossa pesquisa, existe um bom conselheiro com a resposta correta. O seu nome se chama Espírito Santo.
E o que nós precisamos é entender a linguagem que Ele fala a nós. Amém? Romanos 8:26 diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse é o Espírito Santo. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. O dia que eu estou fraco, Ele está do meu lado, comigo, me ajudando em todas as coisas, em todas as situações. O Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Mesmo quando deparamos com um desafio ou com uma situação assustadora, algum temor, algum medo, nós sabemos que Ele está lá para trazer a linguagem correta naquele momento. Ele é aquele que tem a resposta exata. Amém? O Espírito Santo, Ele tem a resposta exata que nós precisamos para aquele momento. De uma forma única, de uma linguagem única, Ele fala conosco. Então, quando nós nos sentirmos presos a alguma situação difícil, nós podemos clamar ao Espírito Santo, nosso ajudador. Jesus falou: eu não deixarei vocês sozinhos. Eu não deixarei vocês. É uma afirmação que o próprio Jesus entrega para a sua igreja. Fiquem tranquilos, vocês não estão sozinhos. Ele nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. Aleluia! Ele traz lembranças, coisas para nos ajudar constantemente. Ele nos conduz através da sua linguagem de ensino, a sua linguagem de lembrança, a sua linguagem de paz, a sua linguagem de visões e linguagem de sonhos. Não vou poder trazer todas elas essa noite. Continuo um outro dia. Mas eu quero falar com vocês que Ele nos conduz através de uma linguagem. E uma das linguagens é o ensino, a lembrança, a paz, a visão e os sonhos. Todos comigo? Queridos, existe uma grande diferença entre língua e linguagem. Você sabia disso? Língua é uma coisa, linguagem é outra. Por exemplo, se nós sairmos daqui de Blumenau, Santa Catarina, terra boa, terra que mana leite e mel, aleluia. Se nós sairmos daqui e formos lá para cima, lá para a Amazônia, nós vamos chegar lá e nós vamos deparar com a mesma língua portuguesa, não é assim? Mas às vezes nós vamos falar com aquele pessoal e eles não têm a mesma linguagem que nós. Você consegue entender o que eu estou falando? Nós vamos para o Nordeste e nós percebemos que a língua é uma língua portuguesa. Mas quando nós chegamos lá, às vezes existem palavras que não soam e nós não entendemos porque a linguagem não é a mesma. Então entenda que língua é uma coisa, linguagem é outra. Todos comigo? Então eu quero chegar ao ponto de entendermos que existe apenas uma linguagem que o Espírito Santo fala. A sua linguagem ela não muda, não importa o idioma que seja falado, a sua linguagem é única. Se for aqui, se for nos Estados Unidos, se for no Japão, se for na Argentina, se for em qualquer canto do mundo, a linguagem do Espírito Santo é a mesma. Que coisa gloriosa isso. Conhecereis a verdade, ela te faz livre. E aí nós vamos lá para Atos 2, 1 ao 12, que diz o seguinte, Atos 2, 1 ao 12. Vamos embasar, vamos colocar uma base bíblica, vamos falar que o Sérgio está falando coisa com coisa. Olha só o que diz a palavra em Atos 2, 1 ao 12. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo este som, diz a palavra. Aleluia. Não posso ir ali. Já entendi. Não posso ir ali, não era esse som. Ouvindo-se o som. Aqui o Espírito Santo me chamou a atenção. Porque existiam pessoas de várias línguas
persas, gregos, romanos, judeus, mas ouvindo-se o som. Pode baixar um pouquinho já. Ouvindo o som, o único som, que foi a linguagem entregue pelo Espírito Santo. Ouvindo o som, diz a palavra. Na minha versão diz que, ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Um único som. Todo mundo na sua língua, entendendo o que estava acontecendo naquele lugar. A linguagem do Espírito Santo sendo derramada. Aleluia! Aleluia! Um único som. E todos entendendo em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Como é que tem lógica eu entender o que uma outra pessoa de uma outra língua fala? Não cabe no meu intelecto, não existe uma matemática, uma exatidão nisso. Como eu posso ouvir o que eles estão falando? Se eu sou judeu e ele talvez ele é grego, ou se ele é grego e eu sou romano, não faz sentido. Por isso que a linguagem do Espírito Santo é única. Todos comigo? Não faz sentido, então como os ouvimos? Como é que consigo ouvir alguém que fala outra língua como se fosse na minha? Em cada um de nós, na nossa língua materna. Pardos, medos, alamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e todas as partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindo de Roma. Olha quanta gente! Olha que loucura isso! É como se nós fizéssemos uma conferência mundial aqui, colocasse todo mundo num telão, e nós falássemos e todos entendessem na sua própria língua. A linguagem do Espírito Santo é universal. Ela é universal. Ela é única. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, crenteses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Ah, meu Deus, aplauda a palavra de Deus, pelo amor de Deus. Aleluia! Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? É a linguagem do Espírito Santo. Queridos, cada um ouvia falar em sua própria língua. Nós ouvimos eles declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. A linguagem do Espírito Santo é uma só, é falar das maravilhas da obra de Cristo Jesus sobre a terra. Queridos, não é que o povo ele começou a falar, não é que o judeu ele começou a falar árabe e o árabe entendeu o árabe. Não é isso. Não significa que aqueles homens começaram a falar as línguas que os outros estavam falando. Eles falavam uma só língua. Eles estavam orando em línguas. Orando em línguas. Por isso a importância de orarmos em línguas. E aí o Senhor, através da oração em línguas, dava a interpretação a cada um deles. Amém? Eles receberam o Espírito Santo, oravam em línguas e todos eles entenderam a linguagem única do Senhor. Amém? Quem deu a interpretação foi o Espírito Santo. Esses homens no Pentecoste falavam orações em línguas estranhas. Mas quem trazia esse falar em línguas era o próprio Espírito Santo. O seu papel é falar da língua única, não importa em qual língua seja. Ele é o tradutor, ele é aquele que traduz tudo em verdade absoluta, plena, única. Ele nos conduz através da sua linguagem de ensino, de lembrança, de paz, de visões e de sonhos.
O Espírito nos conduz ensinando. O Espírito nos conduz trazendo a lembrança. O Espírito nos conduz orientando através da paz ou da falta de paz. O Espírito Santo nos conduz nos entregando sonhos e nos entregando visões. E o primeiro ponto para entrar agora, depois desse pano de fundo, a linguagem do ensino. Aleluia. A linguagem do ensino. Nosso texto base diz, João 14, 26, contudo o conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviara em meu nome, ensinará a vocês em todas as coisas. A linguagem de ensino do Espírito Santo é ensinar todas as coisas de Cristo. Não importa a língua. Amém? A palavra coração, né, no Novo Testamento, 99% das vezes fala do espírito do homem. Fala do espírito do homem. Amém? Então aqui ele está falando o seguinte. O bom conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas. Não é isso que ele diz? E no final da palavra, ele diz o seguinte, no versículo 27, coloca para mim no telão, versículo 27. Deixe com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não como o mundo dá. E aí ele diz no final, na parte B, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Ele entrega algumas linguagens do Espírito Santo e ele termina falando, não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Queridos, a palavra perturbar aqui é agitar. Ou seja, ele está falando assim, não ande para cá e para lá, como quem não sabe o que fazer. Não fique não tire a paz da sua mente. Não se torne inquieto, não se torne impaciente. Não se preocupe, ou seja, não deixe o seu espírito com medo. É isso que ele está falando aqui, não ande ansioso, não ande angustiado, não duvide no seu espírito. Ele vai falar uma única linguagem, amém? Mas não turbe o vosso coração, não deixe preocupado o seu espírito, não ande em ansiedade no espírito não existe ansiedade, não existe preocupação, no espírito existe comunhão com o Espírito Santo. Não ande ansioso. A linguagem do ensino, coisa maravilhosa é alguém se abrir para as verdades da palavra de Deus, sim ou não? Coisa maravilhosa é alguém que vem aqui e levanta a sua mão e diz assim, eu quero esse Jesus para mim, eu quero andar nessa verdade única, absoluta, eu quero que o Criador de todas as coisas me chame de Pai. Coisa linda é essa pessoa se abrir para o Evangelho e crescer no Evangelho. É ver alguém crescendo no conhecimento e no ensino da palavra de Deus. Essa pessoa está firmada numa verdade absoluta, plena, que não mudará. Amém? A Bíblia tem palavras de ensino que são instruções para viver de uma maneira muito melhor do que o mundo. De uma maneira plena, absoluta, verdadeira e que agrada a Deus. Então o ensino da Bíblia traz sabedoria, traz entendimento. Se quisermos ser sábios, anote isso, se quisermos ser sábios, precisamos ouvir e aplicar o ensino da palavra de Deus. Se eu e você quisermos ser sábios nessa terra, precisamos aplicar, pegar tudo aquilo que está na palavra de Deus, trazer para nós e dizer, isso é uma verdade, esse ensino eu tomo posse. Amém? Olha o que disse Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, do 14 em diante. 2 Timóteo 3, do 14 em diante. Quanto a você, porém, Paulo falando a Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu. Opa, ele foi ensinado. Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. O ensino traz convicção. O ensino traz convicção. Amém?
Permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu. Ele continua dizendo o seguinte: portanto, desde criança você conhece as Sagradas Escrituras. Opa, ele estava debaixo de um ensino. A linguagem do Espírito Santo é ensino. Ele estava debaixo de uma linguagem de ensino. Ele diz, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia! A palavra de Deus, a palavra de Deus me faz sábio, me torna sábio. E ele diz no 16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o A primeira linguagem do Espírito Santo para mim e para você essa noite é dizer, aprenda a ser ensinável. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Até a capa, queridos. Você é uma capa mais bonitinha, outras tem outra, até a capa. Crê em tudo. Amém? Toda ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Amém? Queridos, ninguém cresce sem passar por um ensino. Ninguém cresce sem passar por um ensino. Ninguém cresce sem antes sentar em uma mesa para aprender. Às vezes achamos que já somos grandinhos demais e levantamos e saímos da mesa e queremos ensinar, quando na verdade ainda deveríamos estar aprendendo, sendo ensináveis, sendo ensináveis, sendo ensináveis. Quantas pessoas no mundo estão entregando coisas que eles nem sabem o que falam? Palavras vazias, sem sentido algum, autoajuda. Quantas pessoas estão no mundo entregando palavras vazias, falando, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Porque por trás eu estou todo quebrado, arrebentado. Eu estou com uma vida destruída. E pessoas seguindo essas pessoas, buscando conhecimento nessas pessoas. Quando a palavra diz que a palavra de Deus é útil para o ensino. Útil para o ensino. A palavra de Deus ela é útil para o ensino, inspirada por Deus. Muitos não conseguem se submeter ao ensino, porque o ensino lapida. Queridos, está aqui um homem que demorou a aprender a ser ensinável. Mas graças a Deus que um dia o Senhor me tocou. Eu me abri para ser ensinável. Sei tudo, não sei tudo. Estou longe de saber tudo. Mas quando eu me sento, é para comer. Queridos, por que muitos não conseguem se submeter ao ensino? Porque o ensino lapida, o ensino poda, o ensino confronta a nossa alma. O ensino afia, como ferro colocado a mais de 700 graus, sendo forjado por alguém que está lá com aquele martelo batendo em cima. E dói na alma, e dói na alma, e dói na alma, mas é útil para o ensino. Porque são palavras de vida. Quantos comigo? Queridos, as palavras elas podem até doer, mas elas só doem na alma, queridos. É a alma que até dodói, o espírito está pronto. A alma é que é dodói, deixa essa alma dodói, ela vai aprender, ela precisa aprender, ela precisa se converter, amém? O ensino, sentar na mesa requer abandonar o que você acha, o que eu acho. Por isso que o ensino dói. O ensino afia, como um ferro colocado a mais de 700 graus, sendo forjado. Recebendo pancada, pode até doer, mas no final sai uma bela de uma peça, amém? Aleluia! Para a alma não é fácil, não é legal, não é bom. Você sentar com alguém e alguém falar algumas verdades que dói na alma. Mas vale a pena, queridos, escute o que eu digo, vale a pena. Aprenda a ser ensinável. Aprenda a ser ensinável. O Espírito Santo, uma das linguagens do Espírito Santo é o ensino. Ele ensinará todas as coisas, diz a palavra. Ele quem? O Consolador, o Espírito Santo. Amém?
O Espírito Santo sempre estará nos ensinando em nosso espírito. Ele ensina sobre o caminho da justiça. E esse caminho perfeito foi construído pela obra de Cristo Jesus. O ensino é uma das linguagens do Espírito Santo. Segundo ponto, a linguagem da esperança. A linguagem da esperança. João 14, 26 diz: E fará que se lembrem de tudo o que eu disse. O Senhor Jesus está falando, e fará que se lembrem de tudo o que eu disse. Ou seja, Ele está falando, o Espírito Santo vai fazer vocês se lembrarem de tudo o que eu disse. Por isso a segunda linguagem é a linguagem da lembrança. Ele sempre vai falar daquilo que Jesus já declarou sobre as nossas vidas, sobre a obra perfeita de Cristo Jesus em nossas vidas, amém? Ele é responsável, o Espírito Santo é responsável por trazer à memória essa verdade da cruz, essa obra consumada, perfeita, absoluta, da sua ressurreição, da promessa que temos em Cristo Jesus. O Espírito Santo, a segunda linguagem dele é uma linguagem de lembrança. Ele está sempre conosco dizendo: Sérgio, ei, lembre da obra, olhe para a obra. Não olhe para as coisas, olhe para a obra. Ele sempre está nos lembrando daquilo que já foi feito. Amém? Ele fala conosco todos os dias, nos lembrando do benefício da obra. Meu Deus! Ele nos lembra do amor do Pai em entregar o seu único Filho em favor de nós, por amor a nós. Mas Ele não trará à consciência o que não tiver sido colocado em nossa mente. Anote isso. O Espírito Santo não vai trazer a nós aquilo que não foi colocado em nossa mente. Queridos, é um processo. Eu passo pelo ensino para poder ser lembrado na frente. Quem não para ser ensinável, não tem como ser lembrado das verdades de Deus. Amém? O Espírito Santo não trará consciência do que não tiver sido colocado em nossa mente. Ouça isso, anote isso. O Espírito Santo, mesmo sabendo de toda a Escritura, o Espírito Santo sabe de toda a Escritura, de cada vírgula, cada acentuação. Ele sabe de toda a Escritura, mas mesmo sabendo, conhecendo toda a Escritura, Ele não pode nos lembrar daquilo que não lemos ou não buscamos. Como é que Ele vai trazer à lembrança algo que eu não busquei, que eu não fui ensinável? Meu Deus. Meu Deus. E agora? Fala, Jeová. Não, Sérgio, é que a vida é corrida, eu não consigo ler. Não vai ser lembrado. Vai ter uma vida na alma, uma vida de sofrência. Queridos, quando alguém vem a nós com alguma resposta, precisando de uma resposta, quando um telefone liga, quando alguém do seu lado que trabalha com você, ou algum parente seu, ou algum amigo seu, vier pedindo ajuda, que ajuda que você vai entregar, que ajuda que eu vou entregar, se eu não busco? Se eu não busco, eu não sou lembrado. Mas quando alguém chega perto de mim e pede uma ajuda, e aí eu já aprendi sobre aquilo, eu já sentei para aprender sobre aquilo, eu já li sobre aquilo, eu já tomei posse daquela verdade, eu digo, o Espírito Santo me lembra daquela verdade e diz: assim diz o Senhor. E você é uma porta de esperança para aquele que precisa. Amém? Olha o que diz 1 Pedro 3,15. 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como o Senhor no coração de vocês, na alma, no espírito de vocês. Amém? Coração, espírito. Antes santifique Cristo como o Senhor no espírito de vocês. Sejam sempre preparados para... Sempre preparados para... Não fui eu que disse.
Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Meu Deus! Quando alguém chega e diz, meu casamento não dá mais, para. Eu aprendi na palavra de Deus, eu fui ensinável e o Espírito Santo me lembra que existe esperança. Eu não sei se eu dou risada, se eu fico feliz ou se eu choro. O que eu tenho buscado, o que eu tenho me alimentado, no que eu estou parando para ser ensinável. Porque talvez a única resposta que a pessoa precisa é você lá do lado, e às vezes é eu lá do lado, e às vezes eu não vou ter essa resposta porque eu não parei para estudar a palavra de Deus. E a linguagem do Espírito Santo é através de lembranças. Amém? Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Por isso precisamos estudar a palavra de Deus, não tem outro caminho. Devemos estar sempre preparados para responder a todo e qualquer tipo de ajuda que vier até nós. Quem nos auxilia nesse processo é o Espírito Santo, não vem de mim, não vem de você, não pegue a glória para você, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele em nós. Amém? Ele traz a nós a lembrança. Não receba a glória, fuja disso, isso é alma. Os cristãos que estiverem estudando diligentemente as Escrituras poderão ter a certeza de que o Espírito Santo lhe trará à mente os textos exatos na ocasião exata. Faça isso. Peça essa experiência para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude. O que eu falo para tal pessoa? Peça essa experiência com Ele. Mais uma vez, o Espírito Santo só vai nos lembrar daquilo que sentamos para aprender. Por isso, queridos, não trate como apenas mais um domingo na igreja. Venha para aprender e para aplicar toda a verdade dita em sua vida. Queridos, não trate um grupo familiar como mais uma segunda-feira à noite chata, ou que só vai ter comida no final. Ei, coloque na sua mente que você está parando para ser ensinável e você terá uma esperança para aquele que precisa, amém? Aleluia! Não se trata de mais um culto, não se trata de mais um grupo, se trata de sermos lembrados, de trazer a memória, aleluia! Não se trata mais de um culto ou de um grupo, se trata da dispensação da palavra de Deus, onde o Espírito Santo nos lembra de todas as coisas ensinadas a nós. Vou faltar no grupo, eu estou meio cansado. Ai, meu Deus. Queridos, falo ou não falo? Você pode até enganar o teu líder, mas o Senhor você não engana. Quando você fica em casa e diz que tem outra coisa. Você está dizendo, eu rejeito o ensino do grupo familiar. Você pode enganar o seu líder, o seu pastor, mas o Senhor não, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Ele sabe que foi só um migué para ficar no sofá. Queridos, eu sei, eu sou líder de grupo familiar. Quantas vezes no carro eu e a Sandra viemos, digo, Jesus, era bom hoje se o pastor desse uma folga, né? E nós chegamos aqui, temos o grupo, e chega no final, o que nós falamos? Uau! O que foi isso? Que alimento foi esse? Que dispensação do Espírito Santo foi essa? Que aprendizado foi esse? Nós damos desculpazinha para a nossa alma. Quem não para ser ensinado, não vai ser lembrado pelo Espírito Santo. A segunda linguagem,
A lembrança. A primeira linguagem é o ensino. Quem não para ser ensinado não vai trabalhar, não vai fluir na segunda linguagem do Espírito Santo, que é a lembrança. Amém? E a terceira linguagem, a linguagem da paz. A linguagem da paz. Terceiro ponto, a linguagem da paz. João 14, 27. Todos comigo? Aleluia. Chacoalha o irmão do seu lado, cutuca eles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Que culto é esse? Aleluia. A linguagem da paz. João 14, 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz eu dou a vocês. Não dou como o mundo dá. Só até aqui tá bom, amém? Queridos, a palavra paz em hebraico aqui é shalom. Que ele é muito mais rico do que é paz. Ai, paz. A paz. Queridos, ele é muito mais do que isso. A palavra shalom aqui é bem-estar, é plenitude, é solidez, é segurança, é saúde, é prosperidade, é sossego, é tranquilidade, é contentamento. Então, quando alguém diz paz do Senhor, eu digo, uau, quanta coisa numa palavra só. É tudo meu. Recebo. Tudo meu. O contentamento, a alegria, a saúde, a prosperidade, o sossego, tudo eu recebo. A paz. Eu vos dou a minha paz. Shalom. Queridos, isso não é um tipo de paz mundana, que significa só a ausência de conflito. Quantas pessoas eu escuto, esse final de semana eu vou para a praia, eu preciso de um pouco de paz. Elas vão para a praia, elas curtem o final de semana e deixam o celular jogado. E glória a Deus, aleluia, não se lembram de nada, estão lá curtindo o lugar. Mas quando voltam para casa, ainda estão lá os conflitos. E nós buscamos paz em um lugar e não dentro de nós. E a única paz que nós precisamos se chama Jesus Cristo. Eu vos dou a minha paz. Eu vos dou a minha paz. Não como o mundo dá. É diferente. E vamos para esse lugar e voltamos e... Ai Deus, segunda-feira vou ter que trabalhar. Ai, Deus do céu, e volta todo aquele negócio. Que paz é essa? É a paz do mundo. Fuja disso. Vá para a palavra. Todos comigo? Aleluia, agora empolguei. Queridos, muitas vezes nós condicionamos a paz a um lugar físico. Quando a paz, na verdade, está dentro de nós. A paz que Jesus nos deixa como herança é a paz que o manteve em perfeita calma, enquanto ele dormia em meio a uma tempestade. A tempestade, as ondas vindo e aquele vento e os discípulos apavorados. E o Senhor Jesus estava dormindo em paz. Descansando em paz. Essa paz, esse shalom que o Senhor nos dá, firma os nossos corações, trazendo uma tranquilidade interior, uma segurança. Consequentemente, traz saúde, traz plenitude para os nossos corpos e para a nossa mente. Essa é a paz de Deus. Eu vos dou a minha paz, e não é como o mundo dá. Queridos, muitos têm sua paz no dinheiro. Se eu ficasse rico, se eu tivesse 1 milhão, eu não trabalharia mais. Eu teria uma paz. Meu Deus! Mal sabe ele que aí mesmo que... Pare de buscar paz no mundo, nas coisas do mundo. Eu vos dou a minha paz. Terceiro ponto, a linguagem de paz. O Espírito Santo traz à memória a paz de Cristo sobre nós, amém? Colossenses 3,15. Colossenses 3,15, olha o que diz. A paz de Cristo. A paz de quem? De Cristo deve ser o juiz no espírito de vocês, no coração de vocês. A paz de Cristo deve ser o juiz no coração de vocês, visto que foram chamados para viver em paz. Para de... Como é que está, Sérgio? Está uma loucura. Ai, meu Deus do céu. Não. Pode estar caindo tudo ao redor. Eu estou em paz.
Lembre-se que paz não é ausência de conflito. Paz é uma posição em Cristo. Uau! Eu estou em paz. Como membros de um só corpo, sejam agradecidos. Queridos, a palavra juiz aqui, ela no original significa árbitro. Olha que interessante isso. A paz de Cristo deve ser o juiz, ou seja, deve ser o árbitro. Deve arbitrar, deve decidir, deve determinar, deve dirigir, deve controlar, ordenar o seu coração. Essa é a paz de Cristo. Quantos aqui acompanham o futebol? Levanta a mão. Mas ninguém? Meu Deus. Igreja convertida é outra coisa, né? Coisa linda. Aleluia. Queridos, quando aquele árbitro passa a mão naquele gol que era gol e ele diz, não, estava impedido ou foi falta. Esse árbitro, por mais que o time foi injustiçado, ele tem o poder de determinar aquela situação, sim ou não? Meu Deus, a paz de Cristo é o árbitro em vocês. É o que determina, é o que comanda, é o que decide. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A paz de Cristo deve ser o juiz, deve arbitrar, deve decidir, deve determinar, deve dirigir, deve controlar o nosso espírito. A paz de Cristo é que deve decidir todos os assuntos no espírito de um crente. Queridos, portanto, esta paz que o nosso Senhor Jesus nos deu, tem como objetivo atuar como um árbitro, como decidir em nosso espírito, amém? O Espírito Santo nos guia principalmente pela presença ou pela ausência de paz em nossos corações. Amém? O que significa isso na prática, Sérgio? Queridos, quando você precisa tomar uma decisão, quando alguém chega para vocês, encontrei o negócio do ano, vamos ganhar dinheiro. Nós vamos ficar ricos. É isso aqui, olha só que coisa linda, que margem de lucro. Olha aqui, e os seus olhos brilham. Mas alguma coisa dentro de você diz, não estou legal. A falta de paz. O Espírito Santo também fala através da falta de paz no nosso coração. Amém? Mas aí fizemos. Porque olhamos para o dinheiro, para o negócio, e nos damos mal. Queridos, o Espírito Santo fala conosco numa linguagem de paz ou em uma falta de paz em nosso coração. Quando você precisa tomar uma decisão e você não está legal, não está contente com essa decisão, abre o seu ouvido para o Senhor. É o Espírito Santo falando para você, não faça, vai dar ruim. Ou faça, eu estou com você. Amém? Todos comigo? O Espírito Santo. Uma das linguagens também, a terceira linguagem do Espírito Santo é a paz. Interessante tomarmos nota, para finalizar, a banda já pode subir, que muitas das epístolas da Bíblia, né, as palavras graça e paz, elas vêm juntos, né? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor, não é assim? Graça e paz andam juntos. 2 Pedro 1:2 diz, olha o que diz 2 Pedro 1:2. 2 Pedro 1:2, graça e paz sejam multiplicados a vocês. Graça e paz sejam multiplicadas a vocês, pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Queridos, graça e paz são multiplicadas através de conhecermos ainda mais o Senhor. Quer que a graça e a paz de Deus se multipliquem sobre a sua vida? Sim ou não? Busque a Cristo. Busque a Cristo. Quando enfrentamos uma decisão difícil, o que precisamos saber é que a sabedoria do Senhor, ela flui em nós e através de nós. Precisamos buscar a orientação do Espírito Santo e experimentar grande paz, grande graça, e experimentar os melhores caminhos que Ele tem para nós. Tem uma palavra que diz que eu é que sei os seus caminhos, diz o Senhor. Não é assim?
Então, nós precisamos aprender a buscar o Espírito Santo em todas as coisas. Essas são as linguagens do Espírito Santo. Precisamos buscar a orientação do Espírito Santo e experimentar o fluir dele. Todos recebem essa palavra? Amém? Primeira linguagem que o Espírito Santo fala é a do ensino. A segunda linguagem é a da lembrança. E a terceira linguagem é a linguagem da paz. Se coloque de pé. Aleluia. Aplauda o Senhor pela palavra dele. Aleluia. Obrigado, Jesus.